E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui em rápidas palavras aí, hoje para falar de um tema bastante interessante. Você já ouviu falar sobre o evolucionismo? A teoria ali de Charles Darwin? E hoje eu quero compartilhar com vocês em rápidas palavras aqui sobre esse tema. Mas antes aí eu quero falar para você, se inscreva no meu canal aí, PR Carlinhos Oliveira. Né, tem bastante vídeos interessantes aí, legais aí, que vai adquirir bastante conhecimento para vocês aí, beleza? Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre essa teoria do evolucionismo. O que você acha sobre essa teoria do evolucionismo? Né? Então eu quero compartilhar com vocês aqui esse rápido. O que somos nós? Macacos evoluídos ou homens decaídos? E aí? É interessante, né? Esse tema aqui, né? É uma escolha difícil, viu, meus irmãos? A gente está falando hoje. Mas eu quero aqui falar para vocês assim, meus irmãos. Hoje em dia, essa teoria da evolução, ela tem sido cada vez mais criticada, né? Por quê? Porque ela não tem conseguido, irmão, dar consistência e resposta, apesar que já está em voga aí a ter dominado a academia científica por muitos anos, né? E não tem sido capaz de dar resposta a série de questionamentos, tanto de origem científica, química, certo, pessoal, como até filosófica, né? Então, tipo assim, do nada, nada se origina. Então, por que existe uma realidade em vez de não existir nada? Qual foi a origem de todas as coisas? Então o espírito pode vir da matéria, a mente pensante, essa consciência nossa, isso vem da matéria, porque se tudo era matéria e é matéria eterna, como ela pode gerar espírito ou consciência, esses tipos de coisas, né? Então isso que eu quero estar trazendo. Então o processo de seleção natural, pessoal, ainda que dado bilhões de anos, não explica essas complexidades irredutíveis aí, né, que a bioquímica vem descobrindo aí máquinas biológicas e com precisão incrível, com peças que se encaixam, que se você tirar uma peça ela deixa de funcionar, como se fosse uma máquinas perfeitas, né, que levem e trazem coisas ali, né, para nós, trabalhando dentro da célula como verdadeiros ímãs. Então também hoje, pessoal, a ciência já descobriu que essas maquininhas dentro de nós, elas fazem o que fazem por causa de informações contidas no DNA, certo? Ou contido nas células. Então, da onde que vem essas informações? Da onde que elas brotaram? Da onde elas saíram? São essas informações, pessoal, que vão dizer para essas maquininhas, esses mecanismos biológicos o que devem fazer, né? Da onde que veio tudo isso? Então, o próprio registro fóssil, meus irmãos, ele não apoia, né, essas ideias da evolução gradual das espécies, numa espécie gerando outra, na espécie da seleção natural. Então, o mundo todo, você olha ao redor, meus queridos, é evidente a existência de design, do propósito, ainda que ateus, né, como o Hawkins, né, Charles Dawkins, né, o Dawkins é o cientista, mas Richard Dawkins, ou Richard Dawkins, ele admite que existe um design, um propósito, então que isso é aparente, né? E que no fundo é tudo caos, tudo surgiu por acaso. Sinceramente, meus irmãos, para você é uma teoria que não tem resposta para esse tipo de questionamento. Então, cada vez mais vem se levantando mais, né? Vai se levantando uma nova síntese darwinista, né? Porque a atual não consegue explicar essas aqui, né? Eu penso o seguinte, meus queridos, o cristianismo, com o seu conceito do que há um Deus que está por detrás de toda a criação, meus amigos, ele traz respostas mais contundentes, mais convincentes, que satisfazem melhor o coração e a mente do homem, né? Então não tem incompatibilidade nenhuma, meus irmãos, entre crer em Deus e os achados ali ditos da ciência. O problema com a ciência moderna não é a ciência, mas o materialismo, uma visão de mundo materialista, certo? Que ocupando a academia. Então, por exemplo, vamos lá. Hoje a ciência moderna, pessoal, em grande parte, ela é o resultado da visão do trabalho de homens e de mulheres que acreditavam em Deus, né? Você está entendendo? Tem uma lista aqui que eu coloquei aqui de cientistas cristãos que fundaram ali os diversos ramos da ciência moderna. Por exemplo, Louis Pasteur, na parte de bacteriologia, Isaac Newton, cálculo dinâmica, Johannes Kepler, mecânica celestial, Robert Bower, química e dinâmica dos gases, Georges Cuvier, anatomia comparativa, John Ambrose Fleming, eletrônica, Maxwell, eletrodinâmica, Faraday, eletromagnetismo, Kelvin, na árvore de energética, William Herschel,
na Gregor Mendel, na área de genética. Então, tem muitas coisas aqui, irmãos, de cientistas, todos esses eram cristãos. Então, alguns eram protestantes, outros eram católicos, mas todos eles criam que o mundo havia sido criado por um Deus, certo? Um Deus de ordem, era um Deus que implantou leis naturais, eles queriam fazer ciência para conhecer mais o funcionamento da criação e conhecer mais a Deus, meus irmãos. Não tinha conflito nenhum entre ciência e Deus. Então, nós não vemos a ciência, que ela analisa a realidade visível, mensurável, então ela não pode determinar os limites da realidade, tá entendendo, meus irmãos? Deus está acima desses limites e dessas realidades invisíveis, tá entendendo? Olha que legal que o Max Planck, que ganhou o Nobel de Física em 1919, ele diz, olha só: desde a infância a fé firme e inabalável do todo-poderoso e todo-bondoso Deus tem profundas raízes em mim. De certo que os seus caminhos não são nossos caminhos, mas a confiança dele nos ajuda a vencer as provações mais difíceis. Cara, esse cara ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1919, mano. Não dá para ser ignorado. Tá entendendo? Olha o Heisenberg, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1932. Olha assim, ó. O primeiro gole do copo das ciências naturais te tornará ateu, mas no fundo do copo Deus te aguarda. Meu Deus, meu Deus. Que palavra interessante. Olha outro, Neville Mott, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1977. Olha o que o cara falou. Os milagres da história humana são aqueles que Deus falou aos homens. O supremo milagre para os cristãos é a ressurreição. Então, alguma coisa aconteceu com aqueles poucos homens que conheceram Jesus e que levou a acreditar que Jesus estava vivo, com tal intensidade e convicção que essa fé permanece à base da igreja cristã 2000 anos depois. Um cientista desse calibre, meus irmãos, defendendo essa ressurreição de Cristo Jesus. Então, o ganhador do Nobel de 1881, Arthur Slalom, ele diz o seguinte: eu encontro uma necessidade por Deus no universo e em minha própria vida. Somos afortunados em termos a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, que nos fala de Deus em termos humanos, muito acessíveis, embora também nos deixe algumas difíceis de entender. Isso também é verdade, irmãos. Tá entendendo? Não tem essas mentes privilegiadas, brilhantes daquela época que ganharam prêmios todos, afirmando a sua plena confiança na existência de um Deus. Eu creio, irmãos, que Deus é a melhor explicação, pessoal, para determinados aspectos da nossa vida e da nossa realidade que está no cerca. Tá entendendo? Tem até um livro da editora Cultura Cristã, como dicotar ali o evolucionismo na mente aberta, que você coloca ali que vão levantar algumas questões, né, como a relação, a evolução humana a partir de tais aspectos, que você levanta algumas questões científicas ali, biológicas, né? Então a pessoa te ouve e diz assim: lá vem você com religião. Não estou falando de religião, estou falando de coisas científicas, irmãos, que você não consegue explicar. Tá entendendo? Parece que é algo que nós vemos assim, que nós somos macacos evoluídos. Prefiro ser uma meba evoluída, sem querer ofender ninguém, claro, mas preferimos dizer assim do que dizer que somos decaídos, ou eu não quero me confrontar com o Criador. Então eu acredito, meus queridos, que eu não posso generalizar, que eu não quero ser injusto aqui com vocês, mas eu acredito que muitas pessoas optam pelo ateísmo e pelo evolucionismo materialista, né, e darwinista, simplesmente por quê, meus queridos? Porque a outra opção é intolerável para eles. A ideia é que existe um Deus supremo de todas as coisas, a quem nós devemos submeter e a quem nós vamos prestar conta. Então a natureza humana, ela é antagônica, pessoal, a Deus, por definição. Então ela resiste à ideia de Deus, de um Deus que é justo, bom e verdadeiro, a quem nós vamos prestar conta. Então eu tenho para mim, pessoal, né, eu não estou generalizando, certo? Mas eu tenho para mim que muita gente que opta por esse caminho, a questão é simplesmente espiritual e moral. Não é uma questão científica, intelectual. É uma opção que uma pessoa faz por alternativa, que seria Deus, para eles é inaceitável. Se Deus existe como de fato, como existe, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu tenho que me submeter às suas regras, os seus princípios. Tá entendendo? De repente as pessoas, sem querer generalizar, elas não querem muitas das vezes passar por essa regra, por essa
conduta ali. Então eu acho que automaticamente, meus irmãos, nós temos total direito de acreditar naquilo que nós quisermos. Você pode acreditar nessa teoria evolucionista, você pode acreditar que nós viemos de uma explosão do Big Bang, você pode acreditar que nós viemos por uma teoria do design inteligente, mas assim, para virar campo científico, nós temos que ter prova científica. E aí o processo evolucionista que nós vemos dos primatas ali, né, de homens decaídos, e hoje nós somos esse homem ou essa mulher aqui totalmente inteligente. Se a ciência ela não tem base de sustentação para que isso seja uma verdade, então eu particularmente prefiro ficar com o que a Bíblia diz, com o processo criacionista de Deus. Prefiro ficar nesse campo, porque assim, irmãos, imagina, o ser humano é uma máquina totalmente complexa, nós somos pessoas complexas, toda a parte do nosso corpo, entrando na patologia clínica, eu não sou médico, mas tudo funciona no seu devido local, no seu devido estágio, é um relógio totalmente perfeito, aonde o homem, você vê, trazendo para a nossa realidade geneticamente, nós temos barba, nós temos mais forças, isso eu estou dizendo física, do que muitas mulheres, não falando aqui que as mulheres não têm essa força física, que hoje elas fazem academia, hoje tem todo um processo para elas ficarem também fortes, inclusive tem várias mulheres que aguentam bem mais força do que homem, isso nós estamos falando de literalmente um processo acadêmico que você vai ali, mas assim, o processo evolucionista é muito difícil de nós adquirirmos e assimilarmos, até que é bacana a teoria darwinista, é legal de você ver, mas a ciência até hoje não conseguiu comprovar que nós viemos desse processo evolucionista. Então eu particularmente prefiro ficar com a teoria criacionista, porque é difícil você falar que o nada criou nada, tudo teve uma origem, o nada não tem como criar o nada. Tá entendendo? Então eu prefiro ficar com esse processo literalmente bíblico, literalmente mais racional do que vem a ser a origem humana. De que nós viemos lá 6.000 anos atrás, nós já estávamos projetados, para que o Pai viesse nos fazer aqui nessa terra. O objetivo dele? Não sei. Só ele pode nos explicar, porque a mente de Deus, a mente do Criador, do Eterno, é totalmente diferente da nossa. Agora, respeito quem acha que nós viemos do processo evolucionismo, respeito quem acha que nós viemos de uma teoria, de uma explosão, porém, quando você começa a entrar mais no campo científico e no campo evolucionista, ele deixa algumas lacunas totalmente sem prova científica e sem uma racionalidade melhor. Beleza, meus irmãos? Então, em rápidas palavras, eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês. Será que nós viemos dos nossos ancestrais macacos? Será que nós viemos nos evolucionando conforme o tempo? Por que os macacos pararam no tempo e por que nós, então, nessa época, paramos no tempo? Se nós vemos do processo evolucionista, nisso que eu falo biologicamente, era para nós hoje estar no patamar totalmente mais surreal daquilo que nós estamos vivendo hoje. Beleza? Então espero ter colaborado com vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Beleza? Compartilhe esse vídeo porque é bacana. Conhecimento é sempre bom e é algo que ninguém rouba de você. Beleza? Quer conhecer mais sobre o processo evolucionista? Lê ali as teorias de Charles Darwin, mas não esqueça também de ler as escrituras sagradas, o que a história nos diz. Beleza? Que a graça e a paz do Criador estejam nos vossos corações. Um grande abraço para todos vocês.